Boa tarde. O Parlamento chumbou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas o tema causou fraturas na bancada do PS. A disciplina de voto não foi cumprida pelo deputado Manuel Alegre. Também vários deputados do PSD, que deu indicações para que o voto fosse contra os casamentos, optaram pela abstenção. A votação no Parlamento, há minutos, fica também marcada pela apresentação de dezenas de declarações de voto. Os projetos de lei do Bloco de Esquerda e do Partido Ecologista Os Verdes foram rejeitados pela maioria dos deputados do PS, PSD e CDS. Bloco de Esquerda e Verdes deixaram acusações ao comportamento do PS e do PSD e rejeitaram a ideia da falta de oportunidade para o debate sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo. É disto que se trata, nada menos, nada mais, senhoras e senhores deputados. Trata-se de eliminar uma discriminação injustificável, que estigmatiza, que humilha, que mutila a liberdade de alguns e de algumas, que prejudica as suas vidas. É isto que está em causa. Nada justifica adiar a correção desta discriminação. Nada. Senhor Presidente, direitos são direitos. Não se compadecem com oportunidades. O Sr. Primeiro-Ministro, quando confrontado pelos Verdes, disse que não anda a reboque dos outros. Mentira! Anda sim a reboque dos partidos que não querem a alteração da lei e que se assumem como discriminatórios e partidários de concepções retrógradas e unívocas de família, como a doutora Manuela Ferreira Leite assumiu. O debate que antecedeu a votação ficou marcado pela troca de acusações entre o PS e o PSD. A bancada social-democrata acusou os socialistas de cobardia política. Há outros, os chamados duplos, híbridos, mistos ou simbióticos, que são a favor, mas votam contra. Eis o Partido Socialista no melhor dos melhores. Votam contra e depois fazem uma declaração de voto a explicar que iriam votar a favor. Estamos perante a maior das ironias, a maior das hipocrisias, a maior das cobardias políticas. A maior das cobardias políticas. A minha bancada é consequente com o voto de 2004. A minha bancada assumiu o propósito de eliminar todo e qualquer tipo de discriminação e falo-á. Hipócrita é o PSD. A alteração no sentido de admitir a possibilidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo merece por isso o apoio do PCP e julgamos mesmo que corresponde a uma evolução registada na sociedade portuguesa no sentido da tolerância e do respeito pela orientação sexual de cada um. Se os senhores querem legislar desta maneira, primeiro tratem de alterar a Constituição. A tal Constituição de Abril que os senhores todos os dias defendem e que não é só para quando dá jeito. É essa Constituição que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E se tiverem dúvidas, eu cito Gomes Camotilho, Vital Moreira, Constituição anotada, página 562, se alguém tiver dúvidas, no primeiro volume. Alberto Martins, líder da bancada do PS, diz que não se arrepende de ter imposto a disciplina de voto na bancada. Manuel Alegre, que furou esta disciplina de voto, diz que tinha que ser coerente com aquilo que defendeu na campanha para as presidenciais. Esta matéria é uma matéria de direitos, liberdades, de não discriminação e de igualdade. E nessa matéria a Constituição não é neutra. Acresce que eu fui candidato à presidência da República, tendo sido o segundo candidato mais votado. E durante a campanha fui muitas vezes interrogado sobre esta matéria e sobre estas questões e respondi favoravelmente. E, portanto, não podia votar agora em sentido contrário. O Grupo Parlamentar decidiu autorizar Pedro Nuno Santos. Todas as outras decisões são de responsabilidade individual. Manuel Alegre comunicou-me essa matéria. Sente-se confortável com essa decisão, sendo líder do Grupo Parlamentar? Estou perfeitamente confortável com a decisão do Grupo Parlamentar, seja qual for a posição que individualmente... Deixe-me concluir, por favor. Como Presidente do Grupo Parlamentar e respondendo à pergunta primeira que me foi feita, o Grupo Parlamentar Socialista é um espaço livre e responsável em todas as suas decisões. A nossa decisão foi o voto num determinado sentido por razões de oportunidade. Foi cumprida de forma esmagadora pelo Grupo Parlamentar. Aqueles que entenderam, assumindo as suas liberdades e responsabilidade de modo diferente, a questão é com eles. Ainda antes da votação, um grupo de cidadãos que reclama a igualdade de direitos encenou 2 casamentos entre pessoas do mesmo sexo junto à escadaria da Assembleia da República. Pela autoridade que me é conferida pela Constituição da República Portuguesa,
nomeadamente o seu artigo 13º. Maria e Ana, Paulo e José. Os nomes são fictícios, a cerimónia não tem valor legal, até porque a conservadora não o é e as noivas afirmam-se heterossexuais. Hoje representaram um papel em nome de uma causa. Fizemos uma cerimónia que queríamos que toda a gente pudesse fazer legalmente. Não é por nós individualmente como par, mas por toda a gente que o quer fazer e não pode. A possibilidade de formalizarmos, de celebrarmos, de mostrarmos que efetivamente existem milhares de casais homossexuais em Portugal que precisam, que querem fazer isto e que não o podem fazer apenas porque temos uma lei que o faz e que o discrimina, entrando em profunda contradição com a nossa Constituição. É uma grande vergonha que os partidos políticos que estão aqui representados, nos quais as pessoas votaram, não reconheçam direitos iguais a cidadãos e cidadãs que têm que ter acesso aos mesmos direitos. Estamos a falar de direitos fundamentais. À hora do enlace, discutia-se em plenária a possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo. É isso que defendem, que reclamam uma verdadeira igualdade de direitos. Evidentemente, como em tantas outras questões, há pessoas que pensam de uma maneira, há pessoas que pensam de outra, mas é um direito essencial de uma minoria que acho que deve ser salvaguardado pelo Estado democrático. O número reduzido de testemunhas foi justificado com a presença nas galerias onde se assistia à discussão. Hoje o casamento foi a fingir, mas afirmam-se dispostos a lutar para que um dia dependa apenas da vontade de cada um. Em Espanha, o casamento homossexual já é permitido pela lei há mais de 3 anos, por iniciativa do Partido Socialista Espanhol, que está no governo. A alteração à lei é o resultado de uma forte pressão por parte da comunidade gay. Nasceu homem, hoje é mulher e com nova identidade reconhecida oficialmente. Alba mudou de sexo, mas não de profissão. Era e é guarda civil. El día de mañana que me dé a mí el punto de decir, pues me apetece irme a tráfico, me apetece hacer servicio de marítimo, que también me gusta, pues entonces yo optaría por esa, porque como cualquier otra mujer. Um exemplo do que mudou na sociedade espanhola nos últimos 3 anos. Gays, lésbicas e transexuais conquistaram os mesmos direitos dos heterossexuais. Na anterior legislatura, mesmo sem maioria absoluta no Parlamento, o governo socialista conseguiu aprovar a lei do casamento entre pessoas do mesmo sexo com o apoio de outros grupos de esquerda. Ahora simplemente tenemos un reconocimiento legal gracias a una pequeña modificación del Código Civil, una pequeña modificación formal que ha sido un enorme paso histórico para nuestro país. No Código Civil espanhol, as expressões marido e mulher foram substituídas por cônjuges e pai e mãe por progenitores. Todos os casamentos são iguais em direitos sucessórios, de residência e adoção e nas obrigações tributárias e de prestação de alimentos no caso de separação ou divórcio. El matrimonio entre lesbianas y gays, pues no afecta absolutamente a nadie. Es decir, mi vecino que es heterosexual y su mujer no se han visto dañados porque yo me haya casado con mi pareja, que es ahora mi actual marido. Até agora realizaram-se quase 12.500 casamentos entre homossexuais, um número muito abaixo das expectativas iniciais. E as bodas entre homens superam em mais do dobro as das mulheres. Por isso, este verão, no desfile gay, foi palavra de ordem o fim à dupla discriminação para elas. Anabela, portuguesa de nascimento e residente em Madrid, há 17 anos conta-nos as dificuldades colocadas pelo consulado português. No me quería dejar casar aquí, siendo ella una española y siendo mujer. Sería además un buen momento para que dos pueblos tan cercanos y tan hermanos como el portugués y el español y el portugués, fueran de la mano en esta esquinita socialista que tiene la Unión Europea y convirtamos a esta península en un referente de libertad, de igualdad, de fraternidad. Michael Gori, Rosa Veloso, RTP, Madrid.